Então bora lá? Faltam 9 dias. Dia 29 de maio de 2026, a Receita Federal fecha o prazo da declaração do imposto de renda. E no mesmo dia, libera o maior primeiro lote de restituição da história. 16 bilhões de reais para mais de 9 milhões de brasileiros. Se você ainda não entregou sua declaração ou entregou e não faz ideia de como entrar nesse primeiro lote, esse vídeo é para você. Meu nome é Renato Castro, eu sou advogado aqui em Minas Gerais e nos próximos minutos eu vou te explicar 3 coisas super importantes. Primeiro, o que muda nessa reta final do IR e como entrar no lote que sai a semana que vem. Segundo, a parte que ninguém te conta. Se você é servidor público do estado de Minas Gerais, principalmente da educação, a sua declaração tem armadilhas específicas que podem mudar, fazer você pagar imposto a mais ou cair na malha fina sem precisar. Terceiro, eu vou te mostrar uma situação em que os servidores aposentados ficam totalmente isentos de imposto de renda e a maioria nem sabe desse direito. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa um comentário aqui abaixo se você se enquadra em alguma dessas situações. Primeiramente, vamos começar pelo básico para ninguém ficar perdido. A Receita Federal divide a restituição em 4 lotes agora em 2026. O primeiro sai dia 29 de maio, o segundo 30 de junho, o terceiro 31 de julho e o quarto dia 28 de agosto. Quem entregou a declaração até dia 10 de maio e fez tudo certo já está habilitado para entrar no primeiro lote, respeitado, claro, as prioridades. A Receita criou uma ordem de chegada que ninguém entendeu direito. Quem usa a declaração pré-preenchida e pediu para receber no Pix vai ficar na frente da fila. Depois vem quem fez um ou outro, ou optou pelo Pix ou fez a pré-preenchida. Então, se você ainda está na dúvida, vai lá no portal da Receita, baixa a pré-preenchida, confere os dados e cadastra o seu Pix com o CPF como chave. Em segundos você sobe os andares da fila. E tem mais 4 grupos que furam a fila de acordo com a lei. Idosos acima de 80 anos, depois os idosos acima de 60 e depois os portadores de doenças graves ou deficiências físicas ou mentais. E por último, e essa é importante para nossos servidores públicos aqui, professores cujo magistério seja a maior fonte de renda. E isso está na Lei 9.250 de 95, o artigo 16º. Se você é professor e ainda não entregou, lembre-se disso, o seu direito de prioridade é legal e ele aparece automaticamente quando você assinala a profissão certa na declaração. Agora que você já sabe quando vai cair e como entrar no primeiro lote, eu preciso te avisar uma coisa que talvez seja o mais importante desse vídeo. Se você é servidor e principalmente se você é servidor do estado de Minas Gerais, a sua declaração pode ter algumas armadilhas que não tem na declaração profissional comum. E o pior, que essa armadilha custa dinheiro, imposto pago a mais, restituição menor do que deveria, até mesmo cair na malha fina que não deveria. Por que isso acontece? Porque a vida do servidor mistura a natureza de rendimentos de um jeito que o sistema da Receita não pega sozinho. Você tem salário do mês, beleza, isso é super simples, mas você também pode ter que receber reajustes retroativos, atrasados de valor judicial, FGTS de períodos contratado, insalubridade e qualquer reconhecimento como aposentadoria por doença grave, gratificação pré-escolar, prêmio de desempenho. Cada um desses itens tem um regime tributário diferente. Tem coisa que é isenta, tem coisa que já é recolhida exclusivamente na fonte. Tem coisa que é rendimento recebido acumulativamente, que a gente chama de RRA. E tudo isso vai para um campo diferente da declaração. Se você jogar tudo no mesmo lugar, 2 cenários ruins podem acontecer. Ou você paga o IR sobre o valor que era isento, perde dinheiro nesse caso, ou você esconde sem querer o valor que deveria ter declarado e podendo cair na malha fina. Agora vamos especificamente para Minas Gerais. Como você já sabe, o estado de Minas Gerais anunciou recomposição salarial de 5,4% de todos os funcionários, ativos, inativos e pensionistas. São cerca de 673 mil servidores. O detalhe importante, o reajuste é retroativo a janeiro de 2026 e está sendo pago em parcelas em maio, junho e julho de 2026. A pergunta é o seguinte: isso vai afetar a declaração? E a resposta é agora não, porque que vence dia 29 agora é o ano base de 2025 e o reajuste vai cair para 2026, mas vai afetar a declaração do ano de 2027.
E aí vem a primeira armadilha. O retroativo de janeiro, fevereiro, março e abril, que está sendo pago agora junto com o salário, é rendimento recebido acumulativamente. Em tese, você poderia tributar essas parcelas retroativamente pela tabela em vigor da época em que deveria ter sido paga e não pela tabela cheia de 2026. Na prática, o Estado normalmente joga tudo como rendimento do mesmo mês. O servidor que tem que se virar. Então já salva esse vídeo, porque em março de 2027 você vai precisar saber exatamente o que fazer. Pegar o seu informe de rendimento, separar quanto foi retroativo e declarar em campo específico no RRA na tabela progressiva acumulada. Isso sozinho pode te poupar centenas de reais. O grande detalhe é que isso também pode acontecer de forma semelhante caso você receba retroativo de promoção, progressão e adverb dentro de um processo judicial. O acumulado dos últimos anos não deve ser declarado de forma única naquele ano do recebimento, mas ser parcelado durante todos os anos que de fato você está recebendo. Como exemplo, caso você tenha recebido uma parcela de retroativo do ano de 2021, ele deve ser declarado no ano e mês onde de fato deveria ter sido recolhido. Assim, você consegue economizar valores e talvez não cair também na malha fina por ter recebido um valor total. E agora, para quem já entregou a declaração desse ano e agora percebeu que esqueceu de algum atraso de 2025, ainda dá tempo. Até dia 29 você consegue fazer a retificação. Depois do dia 29 dá para retificar também, mas com uma burocracia maior. E agora a gente chega na parte que mais me interessa, porque é a parte que a gente mais trabalha aqui no escritório. O servidor da educação estadual do estado de Minas Gerais, professor designado, especialista, técnico, agente de serviços gerais ou professor de apoio, vocês conhecem a realidade. Trabalha anos no regime de contratado, sem concurso, e o Estado nunca recolheu seu FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DI 3127, no tema 191, reconheceu, e o STJ, no tema 916, deixou claro que esse trabalhador tem direito a sacar o seu FGTS. Essa é a principal ação do nosso escritório. Agora, uma pergunta direta. Quando o juiz manda te pagar, esse valor cai direto na nossa conta. Você sabe me falar se isso deveria ser declarado no imposto de renda? Aqui vai a primeira informação prática. O FGTS é um rendimento isento e não tributável. Vai para a ficha de rendimentos isentos e não tributável. Tipo de rendimento adequado e ponto final, sem descontos de imposto. O Estado paga, você recebe e isso não vai aumentar o seu IR. O erro mais comum que eu vejo aqui é o servidor jogar o FGTS recebido no campo de rendimentos tributáveis, achando que tudo que entrou na conta é tributável. Um erro que sai caríssimo, gera imposto indevido. Agora, mesmo o processo, às vezes vem outras verbas, como férias não gozadas, como terço de férias, atrasados de salários, propriamente dito, e juros de mora. Aí muda. Os atrasados de salário recebido, como eu já falei anteriormente, são acumulados pelo RRA, rendimentos recebíveis acumuláveis. Esses são tributados em campo próprio e a regra exclusiva na fonte é pela tabela de reajuste anual. Juros de mora e verbas trabalhistas são, em regras, isentos. Cada item no seu lugar. Isso, quando o escritório envia o alvará, a gente já sempre separa a orientação, que guarde os cálculos discriminados, porque nesse cálculo vai separado quanto é isento, quanto é RRA, quanto é tributável. E para você, ASB, que estão acompanhando esse vídeo, a nossa segunda grande frente é a insalubridade. A Lei Estadual 5.323 de 2026 agora reconheceu o adicional de insalubridade. Quem trabalha na limpeza de cozinhas, na manutenção da escola estadual, está exposto a agentes biológicos, químicos e físicos. Os processos estão correndo. Alguns já têm sentença favorável. Quando você recebe o retroativo da insalubridade reconhecida pela Justiça, ele também é RRA, ou seja, vai no campo próprio com contribuição pela tabela em vigor no mês em que era para ter recebido o valor pago. Esse detalhe pode te economizar muito imposto. Agora, esse próximo ponto eu queria que você prestasse muita atenção, porque esse pode mudar a vida. Servidor público aposentado pelo regime próprio Previdência, que é o regime do servidor efetivo do estado de Minas Gerais e de alguns municípios, tem direito à isenção total do imposto de renda sobre os proventos aposentadoria se for portador das doenças
graves previstas no artigo 6º, inciso 4º da Lei 7.713 de 88. São doenças como neoplasia maligna, cardiopatia grave, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, AIDS, alienação mental grave, nefropatia grave, hepatopatia grave, fibrose cística, paralisia irreversível, tuberculose ativa, hanseníase ou contaminação por radiação. Não importa o valor do provento, pode ser 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês. Se a aposentadoria é do servidor efetivo e ele é portador de uma doença, o IR é zerado sobre os proventos. E mais um detalhe, se nos últimos 5 anos o aposentado pagou o IR sem saber que tinha esse direito, dá até para poder pedir a restituição de forma administrativa ou judicial. Tem servidor recebendo 20, 30, 50 mil reais de restituição após o reconhecimento desse direito. Se você ou alguém da sua família é servidor aposentado e tem uma doença grave ou parecida, procure um advogado de confiança ou tire uma dúvida com a gente aqui. Agora mais rápido para fechar esse bloco de previdenciário. O servidor temporário, aquele professor designado, aquele ASB contratado por prazo determinado, não está no RPPS, ele está pelo regime geral do INSS. Se você é desse grupo e está esperando algum benefício do INSS ou já recebeu atrasado o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou conseguiu reconhecimento de vínculo previdenciário em ação judicial, esses atrasados do INSS recebidos acumulativamente também são do RRA, campo próprio, tabela acumulada, tributação favorecida. O auxílio doença previdenciário, quando recebido por portador de doença grave, também é isento. Se você tem alguma dúvida específica sobre o seu caso, sobre ações do FGTS, Servidor da Educação do Estado de Minas Gerais, sobre insalubridade, eu vou deixar meu número aqui nos comentários abaixo, no fixado, também na descrição do vídeo. Se você chegou até esse final, já curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo para ajudar no impulsionamento para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Então, até o próximo vídeo.